forma que deve ser feita na casa. Então, se o senhor achar viável, só fica uma indicação para a gente analisar o projeto antes de retirar ele. Sim, não, claro, falar com ele justamente para essa análise, antes da retirada, porque ele é mais complexo. Isso, essa, né? Certo, obrigado. Obrigado pelas considerações, vereador Enio Grolli. Sim, senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, público de Arco Verde e demais público que estão nesta casa neste momento. Eu estou usando essa tribuna porque fui procurado pelos moradores lá de Arco Verde, que todos já sabem, que já falei aqui, que nós estamos sem subprefeito lá na comunidade de Arco Verde. Então eu gostaria de dar uma sugestão para o prefeito que se desse para colocar um subprefeito lá, porque como está sendo bastante serviço naquela comunidade, vocês sabem, tanto que nem eu, que aquela comunidade já é quase um município, e sem subprefeito é difícil de trabalhar, porque nós estamos trabalhando com em torno de 7 comunidades, que é São Rafael, Arco Verde, Coblenz, Alpinada, linha 12, Sobra, linha 19, então tem muitos trabalhos lá. Então agora são feitos pelos servidores lá daquela comunidade e com o acompanhamento do secretário aqui municipal de Carlos Barbosa. Então a gente gostaria que o prefeito colocasse um nome lá naquela comunidade, que já tem 2 nas outras comunidades, e tem muita coisa para fazer lá, que é o acompanhamento da agricultura, recolhimento de galhos, tem bueiros, um monte de bueiro para ficar olhando, patrulhamento, então recolhimento de lixos, que lá tem lixeiras lá na comunidade, também a cada 3, 4 dias tem que estar vendo, então tem que descer um aqui para dar uma olhada, e se tivesse o subprefeito lá, ele cuidaria melhor. E também dizer que o José Chiesa, todo mundo sabe que saiu, que ele era subprefeito, saiu porque ele queria trabalhar nas máquinas, como que ele foi concursado, né? Então ele gostaria de trabalhar nas máquinas, por isso que ele saiu. Não porque ele não estava fazendo um mau trabalho, era justo pelo contrário. Estava fazendo um ótimo trabalho lá naquela comunidade, então a gente ficou sem subprefeito lá. Então a gente gostaria que colocasse um lá da abrangência lá daquela subprefeitura. Nós temos um núcleo de base forte lá do PDT de Arco Verde, que tem pessoas qualificadas lá também para ser subprefeito. Então gostaria que fosse um subprefeito que seja dentro daquelas comunidades lá, Coblenz, Alpinado, São Rafael, porque daqui a um ano por aí já troca, né, o governo, então você teria que ter uma pessoa que conhecesse as comunidades lá e que soubesse todo como funciona as estradas, tudo, e lá então tem muita gente que pode usar lá, mesmo que não seja do PDT, pode ser também do MDB ou da coligação, que seja, mas que seja, pelo que eu percebi que a comunidade lá pediu, que seja um morador daquela comunidade lá, porque aí já sabe tudo já como funciona. Então, só para dizer, por isso que eu usei essa tribuna, presidente, para esclarecer esse fato, e nós gostaríamos que colocasse meio logo o subprefeito, porque daqui a pouco vem o fim de ano, aí Natal e coisa, e seria importante ele estar naquela comunidade. Que é uma parte, vereadora Rosália? Sim, vereador Enio, obrigado pela parte. Por trabalhar na Secretaria de Agricultura, eu sei da necessidade da comunidade de Arco Verde. E como o senhor mesmo mencionou, a comunidade de Arco Verde abrange muitas comunidades. Pega desde linha 19, linha 12, Alpinada, Arco Verde, São Rafael, Trípoli, até um pedaço do 5 praticamente faz parte da demanda de Arco Verde. O subprefeito do 5 e aqui da sede estão se revezando e estão fazendo o trabalho lá. Mas a gente sabe que é importante ter um subprefeito naquela área.
e que demanda todos os trabalhos que tem lá. Mas acredito que o Executivo esteja vendo essa situação, mas vejo que é importante, Enio, preocupado com a tua comunidade, vejo que é importante o teu pedido e que com certeza, e bem importante o que o senhor explanou também, não precisa ser PDT, PMDB, PSDB, não é a questão de partido, é a questão de pôr um subprefeito para atender a necessidade da comunidade de Arco Verde. É bem isso, obrigada. Obrigado, vereadora. Então era isso. O Valmor quer fazer uma parte? Sim, Enio. É o seguinte, é o segundo subprefeito que, primeiro, nós tivemos aquele que deu toda aquela polêmica e acabou saindo, certo? Agora nós tivemos nomeado um novo subprefeito que se exonerou para ir trabalhar nas máquinas. Alguma coisa está errada, ou a escolha, não estão escolhendo uma pessoa que seria correta para exercer o cargo de subprefeito, porque um subprefeito pediu para se exonerar para ir trabalhar de volta numa máquina. Então deveriam já ter escolhido alguém que fosse apenas para o cargo de subprefeito. Nós vamos 2 anos, 2 subprefeitos, vamos para o 3º ano com 3 subprefeitos em Arco Verde. A gente sabe que Arco Verde não pode ficar só um subprefeito, porque é muito grande a área que abrange, mas tem que escolher alguém que agora vá para lá, que assuma o cargo de subprefeito e que fique até o final. Obrigado, Valmor, foi pertinente a tua pergunta. Realmente, ele, como eu falei anteriormente, ele não saiu porque ele era um mau subprefeito. Ele saiu porque... E ele teve a grandeza de sair de subprefeito porque nós aqui nesta casa votamos o projeto que ele tinha que trabalhar nas máquinas. Então, aí é por isso que ele saiu, porque para trabalhar nas máquinas, certo? E ele não é porque ele foi um mau subprefeito, muito pelo contrário, ele era um bom subprefeito. Então, o Ari também gostaria de fazer uma parte. Sim, senhor vereador, obrigado pela parte. Eu sempre fui bastante contrário à contratação de muitas pessoas dentro do quadro da prefeitura. Eu acho que, nesse caso, ele passou no concurso, tudo bem, mas o prefeito poderia, ao invés de nomear um outro subprefeito, ele poderia dar uma FG, que custaria menos, e colocaria ele como subprefeito, se é que ele realmente, eu imagino que sim, que ele fez um bom trabalho. Quer dizer, sempre um novato sempre tem um bom espaço para aprender as coisas. E o tempo está passando. Quer dizer, o ano que vem encerra-se o mandato. Então, é uma sugestão apenas, claro que quem manda, e no caso é o executivo, mas seria uma sugestão que eu daria. Obrigado. Obrigado, Ari. Realmente, todos gostariam que ele ficasse, o problema é que ele não quis ficar. Então, ele quis trabalhar na máquina, por isso que ele foi pedir a exoneração por causa disso. Gostaria de dar uma palavra, presidente. Obrigado. É importante que o vereador Ari falou de que ele foi concursado e, claro, trocou um cargo permanente por um CC temporário. Qualquer um faria isso. Agora, ele podia ser nomeado para receber um FG, mas a vaga de operador ia ter que ser suprida por outra pessoa, porque a prefeitura chamou porque tinha demanda para um operador de máquina. Então, exatamente, ia dar elas por elas, essa que é. Importante que o serviço em toda a região lá está sendo muito bem feito. Eu já falei, né, vereador Goli, que passei algumas vezes por ali, as estradas principais, pelo menos, estão em excelentes condições. Mas é importante os comentários dos vereadores com relação à sua explanação. Obrigado, presidente. Realmente, a gente pede para que coloque o subprefeito lá, não é porque lá tem bastante demanda, inclui muitas coisas dentro daquela comunidade. Então, não é simplesmente passar uma patrola, não. A comunidade do 2º distrito lá é bastante amplo, tem muito trabalho, então ficar
tirando as pessoas que trabalham lá, os servidores, para ir cuidar o que tem para ser feito. Então era muito importante que os subprefeitos tivessem um subprefeito de lá e que seja daquela comunidade lá, que para que ele conhece toda a região lá